Agora sim, a Thaís Arbex vai trazer pra gente... É isso? Venham com Thaís e com as meninas todas juntas em tela, mas eu começo com a Thaís, com essa estimativa, Thaís, de 60 votos favoráveis à PEC. Conta mais da sua apuração. Sim, Tainá, a apuração que eu e Renata Agostini tocamos juntas desde ontem. Qual que é o cenário hoje, conversando tanto com os senadores da oposição quanto da base? O cenário é de sim a PEC aprovada. Hoje já se calcula pelo menos 60 votos, lembrando que para uma proposta de emenda à Constituição são necessários 49 votos aqui no Senado, em 2 votações, como disse Uribe. Ou seja, tem uma margem aí até bastante boa para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Qual que é a avaliação que se faz? E é importante que é uma avaliação que é feita, inclusive, por pessoas ligadas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é de que a PEC tem pontos muito positivos. E o que a gente conseguiu avançar, além desse número, é que já há uma articulação para suprimir do texto da proposta de emenda à Constituição aquele trecho que fala do prazo das vistas. Na proposta aqui do Senado, eles prevêem 6 meses para que o ministro tenha que devolver essa vista. E aí vamos lembrar o seguinte: no Supremo Tribunal Federal foi implementada na gestão de Rosa Weber o prazo de 90 dias, ou seja, a regra no Supremo hoje é mais dura do que a proposta pela PEC. Então há um entendimento que esse trecho será retirado, mas sim, a proposta vai avançar e é essa a perspectiva. Hoje, falando com os senadores, eles me disseram que a previsão é que a discussão comece na semana do dia 23, ou seja, finalzinho do mês de outubro. Em todas essas conversas, eu senti que a aprovação dessa PEC aqui no Senado já está bastante precificada. Renata pode trazer um pouco do que a gente ouviu em relação ao clima aqui na Câmara, onde eu estou hoje. Eu e os visitantes que fazem a visita cívica aqui no Congresso Nacional. As crianças, inclusive, atrás de você, viu, Thaís? Que é a visita das escolas que sempre acontece. Renata, continuando com a pergunta, desse balanço que vocês fizeram e toda essa análise desse placar. Essa retirada, essa supressão desse ponto pode facilitar a aprovação do projeto? E segundo, eu e você estivemos no jantar recentemente e ouvimos de um experiente senador, a esfinge Davi Alcolumbre. Ninguém sabe o que Davi Alcolumbre pensa, mas você sabe, viu, Renata? O que Davi Alcolumbre está pensando e segurando todas essas sabatidas. Por quê? Que bom, né? O bom é que a gente ganha muitos milhões aqui pra ficar passando esse carão ao vivo, né, Uribe? Gente, 2 coisas. Primeiro, eu não sei o que o Davi Alcolumbre pensa. Isso é coisa do Gustavo Uribe. De fato, nós estivemos num jantar em que um senador, líder no Senado, muito experiente, soltou essa frase, inclusive justificando ali que esse debate sobre atribuições do Supremo Tribunal Federal, ele é natural, é normal que aconteça no Congresso, diante desses movimentos do Supremo, mas que ele, que está ali na base de apoio do governo, ia fazer força para que esse ficasse só no debate, né? Não fosse aprovado. Fazendo aqui justiça à nossa ruiva, estamos nessa apuração sim desde ontem, mas esse placar, quem arrancou na unha foi ela, e ele é muito significativo, porque os senadores com os quais eu vinha conversando indicavam uma mudança de clima, um clima favorável como não víamos há algum tempo no Congresso para aprovação dessa medida. E por que essa PEC e não a outra que limita mandato? Ela é menos polêmica. Ela é menos polêmica, porque você pensa, ela está questionando as decisões monocráticas, ela tá questionando o poder individual dos ministros, ela não está lidando com os mandatos deles, tampouco com decisões colegiadas, nem no pleno, nem nas turmas. Ela está ali atacando, me parece, justamente o maior desconforto dos parlamentares, que é você ter algum tipo de contenção do
do judiciário. Gente, quando a gente pensa no nosso sistema democrático, a gente vive aquele sistema de pesos e contrapesos. A ideia é que cada poder possa fazer algum tipo de contenção ao outro. O que os senadores, os deputados, né, o Congresso diz? Olha, hoje a palavra final é do Supremo e não tem o que se possa questionar. Então, por que um ato normativo, por que um ato do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara e uma lei que foi debatida ali por Senado e por deputados, eventualmente pode ser suspensa ou até cassada por uma decisão de uma pessoa que não tem mandato, foi escolhida pelo presidente da República, como manda a Constituição, tá tudo certo. Mas é essa questão do balanço dos poderes que essa PEC está encarando. Então ela é mais palatável. Quando a Arbex traz essa apuração de que não se trata, essa negociação, na verdade, não se trata de um recuo, Uribe, não me parece que a ideia aí é tornar tudo mais fácil de andar, não. Me parece que é uma forma de arredondar um texto de forma que ele seja o mais eficiente possível, de que eles não saiam perdendo a partir do momento da aprovação. O segundo aspecto, para devolver para vocês, a gente está tratando do Senado. O Senado está falando, olha, a gente tem 2 textos aqui, a gente entende que é mais fácil, queremos colocar não só para votar, e aí eu chamo a atenção para o início desse debate que coincide com a votação dos fundos lá na Câmara dos Deputados, e a gente pode ter 2 temas importantes disputando a atenção entre as duas casas, né? Vai ser momento de grande atenção para o governo nesse final de outubro e início de novembro. Lá na Câmara, a oposição já entendeu esse ambiente no Senado, e aqui trago mais apuração para vocês. O que eles estão argumentando? Que eles precisam abrir uma negociação com Arthur Lira, sabedores de que Lira está mais receoso de tocar essa pauta, para que, com moeda de troca de um alívio na obstrução, Lira se comprometa ao menos em não trancar essa pauta, não inviabilizar que o texto vá ao plenário uma vez que ele chegue do Senado. Porque aí é disputa no voto, beleza, é do jogo e articulação. Mas o que a oposição está querendo fazer é o seguinte, a gente quer compromisso de que isso ande para aumentar a chance de ser aprovado. Excelente, Renata. Juliana, vamos falar de um jantar que teve, ou de uma reunião, desculpe, ontem mesmo, do presidente Rodrigo Pacheco com os senadores, tratando desses temas que miram o Supremo Tribunal Federal. Você tem a temperatura dessa reunião e o que disseram esses senadores a Pacheco, Juliana? Falaram também daquela PEC que limita e cria mandatos para os ministros do Supremo? As duas, a PEC da decisão monocrática e a PEC do mandato. Na verdade, foi um encontro rápido, tinham ali alguns eventos no Congresso Nacional em comemoração à Constituição. O que me disseram os senadores é que não deu para debruçar sobre esse texto. Enfim, os cálculos ainda vão ser discutidos e a Thaís Arbex traz esse número muito importante. Mas qual foi o sentimento de quem saiu ali da reunião? De que sim, essas PECs podem andar. O que me falaram é o seguinte, pautar a PEC, ela pode não ser aprovada, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, apesar desse número bastante considerável. Mas o fato de ter uma possibilidade de pautar um assunto, e a gente que cobre o Congresso Nacional sabe do tamanho da relevância disso. E eles sentiram essa sinalização positiva por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por 2 pontos específicos. E a gente está batendo nessa tecla há vários dias aqui no Bastidores. Primeiro ponto, tem ali uma resposta que Pacheco precisa dar ao Senado Federal, aos parlamentares, claro, porque ele é o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, e há ali também uma questão sobre uma disputa sobre quem vai ficar ali no cargo de Rodrigo Pacheco. Segundo ponto, e esse é bastante relevante, é o seguinte, os governistas podem até dizer que estão tentando barrar ali pontos do texto, mas não estão fazendo essa barreira de uma maneira muito considerável, porque há nesse momento o entendimento do governo de que se intrometer nessa briga e também ficar à frente de uma discussão de pautas mais voltadas para a questão de costumes, né, que também estão sendo discutidas ali no Supremo Tribunal Federal, é um tiro no pé. Então, eles não estão fazendo essa oposição assim tão ferrenha ou então esse movimento tão forte para barrar pontos desse texto diante de um Congresso inteiro que está fazendo essa pressão sobre questões da Suprema Corte. Então, a gente vê um Senado mobilizado com isso e esse Senado tem também esse lado ali da direita, mas também tem aqueles senadores com quem eu conversei, que fizeram parte dessa reunião, que estão ali no tom mais moderado e acreditam que é preciso botar limites no Supremo Tribunal Federal. E na Câmara, a gente nem conta, né? Imagina, a Câmara super mobilizada,
com a bancada ruralista, com a bancada evangélica. Então, sim, há um cenário para que essas propostas andem e possam ser aprovadas. Então, o entendimento ali na reunião com o Pacheco é que sim, há essa possibilidade, eles vão continuar debruçados nesse texto e há a possibilidade para levar essa discussão ao plenário, sim, nesse momento. Esse é o cenário que indica. Então, saíram dessa reunião com uma promessa de um outro encontro para aprofundar, para falar sobre quantidade de votos, mas tiveram uma sinalização positiva de que o passo à frente dessas propostas pode ser dado, sim, no Senado Federal. Ou seja, Juliana, eles já estão contabilizando, isso é importante, porque demonstra o comprometimento desses senadores. Se a gente pensar só na oposição, nos 32, né, que endossaram, inclusive, a candidatura do Rogério Marinho contra o Rodrigo Pacheco e que estão de acordo com esse tipo de movimento, já é um número considerável. Você traz um apontamento interessante, eu tenho percebido isso também nas conversas, de um jeito meio solto do governo de lidar com essa ofensiva, de pouco comprometimento da base com a ofensiva de Rodrigo Pacheco em união com a oposição, não é, Juliana? Só tirar uma dúvida, Ju, você está falando do encontro de senadores com Pacheco. São senadores só da oposição ou da base também? Eu perdi essa parte? Ou... Dos líderes, do encontro de líderes. Ontem eles fizeram um encontro rápido. Melhor ainda. Exatamente. Porque então, demonstra até talvez um convencimento de gente que está na base ou de independentes. Obrigada, Juliana. A Thaís quer fazer um arremate antes da gente girar. Thaís. Pois é, Tainá, interessante isso que a Juliana coloca, porque o que a gente está enxergando hoje? Uma inversão de personalidades. A gente tinha até então o Rodrigo Pacheco como o presidente do poder que segurava as questões referentes ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o cenário é contrário. Integrantes, mesmo os senadores que são contra essa proposta, estão apostando que sim, o texto passa no Senado e quem vai segurar vai ser Arthur Lira aqui na Câmara. E aí, para dizer um pouco para o Gustavo Uribe o que pensa Davi Alcolumbre, talvez eu consiga te responder, Uribe. O que está em jogo neste momento na avaliação de muita gente? Davi Alcolumbre está dando um recado claríssimo ali aos partidos mais da base do governo de que ele é candidatíssimo à presidência do Senado e que ele precisa ter o apoio 100% desses partidos. Mas também está em jogo, neste cenário, a candidatura de Rodrigo Pacheco lá em Minas Gerais. A gente sabe que ele é um possível candidato ao governo de Minas. E ambos têm dito já em conversas reservadas que eles perderam um pouco da interlocução com a chamada centro-direita, de onde, na verdade, eles vieram. Esse aceno, essa aproximação com Lula, os distanciaram desse eleitorado. Então, tem uma série de elementos no avanço dessa proposta aqui no Congresso Nacional, gente. Até porque, se formos ver, Romeu Zema não pode ser candidato à reeleição, mas ele deve indicar algum nome. Então, Rodrigo Pacheco precisa se posicionar sobre esse eleitorado do indicado de Romeu Zema. Então, é uma estratégia política que a Thaís traz interessantíssima. Realmente, ele precisa se colocar não apenas como um aliado de Luiz Inácio Lula da Silva e da esquerda, que seria o PSD lá em Minas, mas também se aproximar desse eleitorado de centro-direita.